Na Globo, você é uma peça. Aqui você é a engrenagem. Você não é só uma peça que pode ser realocada ou substituída sem nenhum remorso. Aqui na Band eu me senti valorizado, eu me senti apoiado, voltei a ter um respeito profissional que há muito tempo, ou talvez eu nunca tenha tido na minha vida. A falta de transparência é uma coisa muito ruim em qualquer coisa que você faça na vida. Eu nunca vi ninguém tão bom em cena como o Galvão. Ele é absolutamente perfeito em cena. Foi até aquele programa aqui com o Renato Maurício Prado, que daquele que procura danado, mas graças a Deus, eu ainda pedi demissão. Foi o momento certo na hora certa. Tirei a camisa do Sport TV, embolei ela, botei na mochila, falei, puxa, tô livre disso aqui, graças a Deus. Há 3 anos eu tô florido de novo. Eu tava me sentindo exatamente florido e sem flor nenhuma, seco. Era exatamente essa divisão que eu estava me sentindo. E foi uma coincidência muito grande. São coisas que acontecem na vida da gente que a gente não tem uma explicação, digamos assim, uma explicação para dar, né? São coisas que aconteceram e essa tatuagem é que ela simboliza exatamente isso. Inclusive, quando eu postei essa tatuagem, muita gente falou assim, você fez isso depois, porque eu botei isso assim no meu Instagram, eu botei lá os dizeres e tal. Aí o pessoal, eu tinha as fotos até do dia da tatuagem, então depois eu botei as fotos do dia da tatuagem e as pessoas puderam comprovar que foi um pouco antes, mas foi muito junto, assim, foi muito... Eu gosto muito de tatuagens, eu acho que as tatuagens já têm todo um significado, né? Eu tenho, por exemplo, os nomes dos meus filhos aqui. O meu filho é autista, o Fabrício, então eu coloquei aqui exatamente a pedrinha, a peça do quebra-cabeça, né, dele. A Camila, que é a minha primeira filha, as datas de nascimento, tudo tem, eu acho que, uma correlação, mas essa especialmente foi justamente nessa época de transição que eu tive para cá, que foi espetacular. Agora eu preciso completar, botar um monte de folhas verdes aqui, porque agora há 3 anos eu estou florido de novo. Logo no início, que as pessoas falavam comigo, você falou, pô, será que estão falando comigo mesmo? Sabe aquele tapete vermelho que te estendem? Talvez seja uma coisa que eu possa te dizer, que é o seguinte, na Globo você é uma peça. Aqui você é a peça. Você não é uma peça. Você é a peça que precisa. Você é a peça que tem que ser valorizada. Não que a Globo não valorize os seus profissionais, longe disso, não estou falando absolutamente, mas lá você faz parte de uma engrenagem. Aqui você é a engrenagem, entendeu? Essa é a diferença. Você não é só uma roldana que está fazendo impulsionar a sua máquina. Você faz parte da máquina, você é a máquina. Todos nós juntos somos uma máquina. Eu sempre costumo dizer que televisão é uma colcha de retalhos. Ela é feita de pedacinhos. Eu tenho que fazer um pedacinho, você. Todos temos que fazer um pedacinho para a televisão dar certo. E isso é um trabalho em conjunto. Então você faz parte dessa engrenagem. Você é a engrenagem. Se você não tiver... Você não é só uma peça que pode ser realocada ou substituída sem nenhuma, digamos assim, sem nenhum remorso, né? E aqui na Band eu me senti valorizado, eu me senti apoiado, eu me senti desejado, eu comecei a ter um respeito profissional, ou eu voltei a ter um respeito profissional que há muito tempo, ou talvez eu nunca tenha tido na minha vida, um reconhecimento profissional que eu nunca tenha tido na minha vida. Isso foi muito importante. É muito importante para você como pessoa isso. Graças a Deus, eu ainda pedi demissão. Acho que eu me sinto mais, digamos assim, eu não vou dizer orgulho, porque ninguém pode ter orgulho de pedir demissão, mas foi o momento certo na hora certa. Sabe o que acontece? A falta de transparência pessoal na Globo, eu acho que é isso que incomoda um pouco as pessoas que trabalham lá, e agora está vindo à tona para as pessoas que foram demitidas de lá e estão saindo. A falta de transparência é uma coisa muito ruim em qualquer coisa que você faça na vida. E mais ainda profissionalmente. Se você não é transparente no seu relacionamento pessoal, isso é ruim, porque uma hora vai dar ruim. Se você não é no seu relacionamento familiar, é ruim, porque uma hora vai dar ruim. E uma hora vai dar ruim profissionalmente também. Porque exatamente esse feedback... Para que existe um organograma? Para que um cara é diretor, o outro é coordenador, o outro é gerente, o outro é locutor?
né? Por que as pessoas são penduradas ali? Porque existe uma estrutura profissional em que o modelo, que você pode achar certo ou errado, isso é uma outra coisa, uma outra discussão, aqui dariam horas e horas de discussão, mas esse modelo de organizacional, ele é necessário para que, pô, o cara é chefe, ele foi galgado aquilo, é porque ele sabe mais do que o coordenador. Então ele está ali para chamar o coordenador e dizer, olha, fala para o fulaninho que não é bem assim que ele tem que fazer, a gente tem que fazer dessa forma. Então eu acho que esse processo todo que a Globo está passando, que eu fico muito triste, né, do conglomerado tá nessa situação de demissões, porque, obviamente, tem muita gente que consegue outros locais para trabalhar, mas muita gente não está trabalhando em lugar nenhum. Isso me entristece muito, mas eu acho que passa por aí. Eu acho que passa pela transparência. Isso é uma coisa que está precisando, eu acho que está precisando de uma dose grande lá dentro da TV Globo. Acho que isso seria uma coisa boa para eles. O Galvão é o cara que eu mais vi em cena. Eu nunca vi ninguém tão bom em cena como o Galvão. Ele é absolutamente perfeito em cena. Ele é um cara que não tem, você não tem um reparo a fazer. Ele é um cara que tem um improviso absurdo. Em 2012, estávamos na Olimpíadas de Londres, e o Galvão apresentava, nós não tínhamos, a Globo não tinha o direito. Foi a primeira vez que uma emissora a cabo lutou, gladiou, digamos assim, com uma emissora aberta. Foi a Record com os direitos e o Sport TV. Nós fomos para lá, nossa equipe tinha 40 pessoas. E o Galvão sequer estava credenciado para qualquer evento, qualquer venue. Ele não estava credenciado. Ele apresentava um programa que era como se fosse o Bem Amigos, que encerrava o nosso dia de atividades em Londres. Não me lembro lá se era Boa Noite Londres, um nome desse assim. Ele apresentava esse programa. Foi até aquele programa que, com o Renato Maurício Prato, que dá aquele que procura danado, mas é o assunto para outro dia. Mas aí, e quando ele não apresentava, eu era o apresentador do programa. Alguns momentos ele não apresentou, ele foi fazer algum evento, alguma coisa, eu apresentava esse programa. E no último dia de Olimpíada, eu fui fazer, o último jogo meu foi o Bélgica e Itália, a decisão de terceiro lugar do vôlei masculino. Aí eu acabei o jogo, né? Aí sentei, e o jogo seguinte era Brasil e Rússia, decisão da medalha de ouro. Aí eu sentei, né? Tirei a camisa do Sport TV, embolei ela, botei na mochila, falei, puxa, tô livre disso aqui, graças a Deus, não preciso mais, agora eu vou só curtir. Eu ainda tinha 2 dias em Londres, eu falei, pô, vou curtir Londres, vou pros pubs, vou pra shopping, vou gastar minhas diárias aqui e tal. Aí toca meu telefone celular, meu chefe, Mário Jorge, olha, vai lá pro nosso Glass, porque o Galvão não vai apresentar hoje. Falei, puta que pariu. Aí tirei a camisa rapidamente, tava toda amassada, botei de novo ela e fui lá, né? Quando eu cheguei lá, bom, aí quando ele não apresentava esse programa, ele gravava sempre um comentáriozinho, um comentário que era o Papo do Galvão, uma coisa assim, ele gravava um comentário de 3, 4 minutos. Aí quando eu cheguei na redação, ele tava lá. Ele falou, Serginho, eu vou gravar um negócio e tal. Pô, você... E foi no dia que o Esquiva Falcão ganhou a medalha de ouro. Foi o último dia da Olimpíada. E ele queria falar sobre o Esquiva Falcão. Aí ele virou bem e falou assim, pô, você sabe alguma coisa desse cara? E eu sou o cara que mais narrou lutas de boxe no Brasil. Eu trabalhei no USA e eu fiz um programa chamado Tuesday Night Fights. Eu narrei aproximadamente umas 4.500 lutas de boxe durante 4 anos. E eu conheço bastante de boxe, eu gosto, pratiquei boxe também, foi um dos esportes que eu pratiquei. Eu gosto muito de boxe, eu estava muito por dentro do boxe. E ele pediu para que eu escrevesse 4 linhazinhas sobre o Esquiva Falcão. Aí eu botei lá, filho do Toro Moreno, que era um cara assim, muito representativo no boxe. O pai dele fez lá, eles eram muito pobres, então o pai dele confeccionou de forma artesanal saco de areia, instrumentos para eles fazerem, ele e o irmão, o Esquiva e os 2 irmãos Falcão, né? Yamaguchi e o Esquiva. E aí eu escrevi 4 tópicozinhos, assim. Ganhou medalha no Pan-Americano 2007. Aí o Galvão pegou o papel assim, olhou, botou no bolso, aí mandou ligar a câmera assim, como a gente está com essa câmera. E ele falou, por isso que eu falei para você que é a pessoa ser cenicamente perfeito. Ele falou durante 4 minutos sobre a família Falcão, como se ele fosse um profundo conhecedor, como se ele tivesse vivido junto com o Toro Falcão, como se ele tivesse visto todas as lutas de amadores do Yamaguchi e do Esquiva. E aí quando acabou, ele acabou de gravar, ele gravou de prima, assim, de improviso, de primeira, aí ele virou para mim assim, você acha que ficou bom? Eu olhei para ele e falei, porra, meu, nem tenta fazer de novo, porra. Esse é o Galvão Bueno. Esse é um gênio da comunicação. É um cara que
Eu sou um cara que amo as transmissões esportivas, amo televisão. Eu acho que no mundo não tem ninguém que seja igual ao Galvão Bueno. Não tem. Nenhum narrador, nenhum locutor, nenhum âncora. Ninguém é como ele. Qual?